Hoje nós vamos estudar parte do capítulo 12 de Êxodo. Como o escritor da lição mesmo já fala na sua introdução, se trata do capítulo com maior número de versículos do Êxodo. É um texto muito amplo, mas acredito que além do tamanho dele, algo que nós devemos levar em consideração é a importância desse texto. Para alguns, concordo com essa posição, esse capítulo 12 é o capítulo mais importante de toda a história do Êxodo. Toda a história do Êxodo, esse é o mais importante. Para alguns, e aí depois de estudar um pouco mais essa lição hoje, passei a concordar, provavelmente esse é o texto mais importante de todo o Antigo Testamento. Pastor, o Antigo Testamento tem muito texto importante, tem aliança com Abraão, tem muita situação ali importante. Eu vou fazer uma comparação com vocês, não vou entrar nesse mérito agora ainda, mas se preparem que na lição nós vamos tratar desse assunto. O Êxodo, a festa da Páscoa, do capítulo 12 de Êxodo, ela é comparada no Antigo Testamento, assim como o Calvário no Novo Testamento. Aponta para o mesmo propósito, com as mesmas características. Então, sim, podemos também dizer que a Páscoa, o capítulo 12 de Êxodo, se torna o mais importante do Antigo Testamento, quando nós consideramos que o Calvário é o acontecimento mais importante também do Novo Testamento. É essa festa, é essa celebração que nós vamos falar a respeito hoje sobre a Páscoa. Amém? Vamos lá. Algumas curiosidades aí na introdução, antes de nós entrarmos no capítulo. Primeiro, como eu já falei, o escritor já fala, também é o capítulo com maior número de versículos, é o mais importante do Êxodo, talvez do Antigo Testamento, para alguns. Alguns textos os judeus tratam como a Páscoa dos judeus. Nós não tratamos assim, até porque costumamos falar que é a Páscoa do Senhor. O escritor também fala na nossa lição que é um texto que a palavra Senhor ela é mencionada 19 vezes neste capítulo. Então não é a Páscoa dos judeus, é a Páscoa do Senhor. Por isso que ainda hoje nós ainda continuamos tendo esse tratamento com ela. Ela significa 3 pontos chaves. Livramento, nós vamos falar isso detalhadamente lá na frente, tá? Livramento, a festa antes da partida, é a festa que antecede, e é festa mesmo, tá? Não é um acontecimento, não. É uma festa, uma celebração que acontece antes do povo hebreu ser liberto do Egito. E se torna um memorial perpétuo. Se torna agora uma celebração perpétua. Vamos lá, vamos para a lição logo, para nós ganharmos tempo, tá? Primeira parte da lição vai falar sobre a instituição da Páscoa. A primeira parte vai falar também agora o primeiro tópico dela vai falar sobre um novo começo. A Páscoa ela é marcada com um novo começo para o povo hebreu. Agora eu vou pedir para vocês que sempre nós falarmos em relação à Páscoa do Antigo Testamento, sobre o povo hebreu, vocês vão ver que vão ter características que vão trazer para nós também um entendimento acerca do nosso momento atual. Entendam isso aqui. Eu aprendi no seminário de teologia um termo que eu achei bem interessante. De vez em quando eu costumo falar com os irmãos e ajuda no entendimento de alguns textos. A Páscoa é um texto que bota isso com uma característica muito clara, que é uma frase que diz assim: o agora sim, mas ainda não. Existe algo que é para agora sim e se cumpre, mas não finaliza. Existe uma característica, existe inclusive uma consumação, é feito e finalizado, porém não indica algo para aquele momento, mas algo que irá acontecer lá na frente. A Páscoa é algo assim. Olha o que nós falamos das características, né? É livramento, é a festa antes da partida e um memorial perpétuo, uma celebração perpétua. Nós lemos o texto do Êxodo, ele acontece, a Páscoa acontece e se torna agora apenas um memorial para o agora sim. Pastor, e por que o ainda não?
Primeiro, a Páscoa ela vai ter como referência principal o cordeiro. É o principal. Eu tenho que segurar aqui que a gente vai falar muito sobre o cordeiro no decorrer da lição. Mas se nós olharmos direitinho, por exemplo, eu vou até além disso. Eu ia falar agora a questão do cordeiro. Tanto, eu já mencionei em relação à comparação Antigo e Novo Testamento, quando tratamos da Páscoa assim como no Calvário, ali estamos falando também de um cordeiro sendo imolado. É o próprio Cristo se entregando como Cordeiro Santo para cobrir os nossos pecados com o derramamento de sangue. Se nós olharmos além disso, nós podemos ir além também, voltar muito antes, ainda no Éden, em Gênesis. Nós estudamos sobre isso aqui também. Quando o homem peca, Adão peca, e ele, em uma atitude de tentar cobrir a sua nudez, algo que até então ele não tinha identificado, mas agora incomoda a sua nudez, ele vai em busca de um tratamento, de algo que venha tentar corrigir o seu erro, enquanto o seu incômodo, que é a nudez. E aqui já começa a falar muito com a gente. Ninguém aqui é anjo. Se há, por favor, até me deixe que eu queria ver, mas acredito que ninguém seja. O pecado está diante de nós e é comum e pode vir a acontecer, não pode continuar acontecendo, mas o pecado pode vir até nós. E no momento de fraqueza podemos cair. Amém? Muitas aí não concordam, graças a Deus. Mas independente disso, o que acontece com Adão? Adão está mais Eva no paraíso e ele peca, e agora se dá conta da sua nudez. Todo pecado gerado, todo pecado consumado, vai trazer em nós o incômodo de algo que precisa ser corrigido. Algo precisa ser feito. Para Adão, o que precisava ser corrigido era a sua nudez. Qual é a atitude de Adão imediatamente? Lembrem, Adão é colocado no jardim do Éden, para cuidar do jardim. A primeira atitude dele após o pecado é desmatar o jardim. Ele agora vai tirar as folhas que ele cuidava para tentar cobrir a sua nudez. Lembrem, Adão não sentia o que era ruim, ele não sentia frio, por exemplo. Adão agora precisa parar e começa a fazer cavernas, quebrar as paredes. Para quê? Para que ele agora conseguisse se manter quente, algo que ele não tinha nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Então todo o tratamento de Adão no Éden, e é também por isso que ele é retirado do Éden, não é mais de um cuidado, mas agora é de alguém que começa a fazer mal à natureza daquele lugar. Se nós olharmos bem, a nossa atitude enquanto após o pecado é também de tentar uma resolução. Um erro que nós costumamos fazer, e é um erro muito grave, é a primeira coisa, a questão da justificação. Olha o que Adão faz. Adão, quando Deus se aproxima de Adão e pergunta a Adão por ele, pergunta por ele, e aí agora anuncia que houve um pecado e pergunta para Adão por que ele pecou. A resposta de Adão é: eu pequei por conta da mulher que você me deu, que o Senhor me deu. Adão ali culpa duas pessoas. Adão culpa Eva por ter dado a ele a maçã, e ele culpa o próprio Deus por ter dado a mulher que deu a maçã a ele. Então sempre temos aquela questão da justificativa. Eu pequei porque precisava no momento. Eu pequei porque estava fraco no momento. Eu pequei porque quando me dei conta já estava no pecado. Sempre temos uma justificativa. Por que eu falei que isso é grave? É grave quando nós precisamos entender que a única justificação vem pelo Calvário. A única justificação é quando nós entendemos e reconhecemos que houve um pecado, houve uma quebra da aliança, e agora a única pessoa que pode nos reverter desse mal é o próprio Cordeiro. Qual é a atitude de Deus com Adão? Ele pega vestes de um animal, e a palavra original daquelas vestes se trata de algo fresco, de um animal ainda com sangue, para cobrir Adão e a Eva. O que é que isso quer dizer? E aí vocês já aprendem isso. Quando perguntar quem foi a primeira pessoa a sacrificar, a fazer um sacrifício, segundo a própria Bíblia, não é Abraão, não é Noé, não é Caim ou Abel, não é Adão, não é. O primeiro sacrifício feito na Bíblia
é o próprio Deus que faz. É o cordeiro. Ele não cria vestes, ele tem o cordeiro, ele mata o cordeiro, e com as vestes ainda ensanguentadas ele cobre o pecado de Adão. O que é que isso quer dizer? Haverá um cordeiro que cobrirá o pecado, e cobrirá de maneira eficaz. Não serão folhas que vão secar e cair, mas será um preço pago de uma vez por todas. Até então, o que é que Deus está querendo dizer para Adão e para nós? Por enquanto, se cobre com a pele dele, mas o sangue dele será derramado. Estou falando do Gênesis. Em Êxodo, na Páscoa, um novo cordeiro é trazido, um novo mandamento de cordeiro é trazido. É agora o cordeiro que será imolado para a família. Sangue será novamente derramado. Existe um novo começo. Aí é o que a lição traz. Um novo começo. Um novo começo de várias coisas. O primeiro dele, que a lição também vai trazer para nós, é o começo de um novo calendário. Para o povo judeu, isso é tão importante que se tornou um novo calendário a partir daquele momento. Existe o calendário social, o político, mas existe um calendário religioso. O mês iniciava com, veio minha pesca aqui, com o mês de Tisri, ou Tisri. Esse era o mês que iniciava o ano do povo judeu. A partir daquele momento, agora é o mês do Abib, que depois vem a se chamar, você já deve ter visto esse nome em algum lugar, Nissan, ou Nisan. Esse é o mês que se torna. Para o povo judeu, aquele acontecimento, a Páscoa, se tornou tão importante que no 14º dia do mês de Nisan é iniciado um novo mês religioso. O calendário religioso é refeito. E para nós, Jesus morre. Temos 2025 anos no nosso calendário, que marca justamente o nascimento do nosso Salvador. É o antes de Cristo e o depois de Cristo. Para o povo judeu existe o antes da Páscoa e o depois da Páscoa. É um novo calendário que é feito. Existe agora uma nova jornada. Vamos lá, vamos relembrar um pouco do que a gente aprendeu lá no estudo de Gênesis, na última lição. Deus chama Abraão, faz ele sair da sua casa e dá à descendência de Abraão uma promessa. Existe uma aliança feita com o próprio Abraão, que ele terá uma descendência que não poderia ser contada. Ele tem um filho. Isaac gera 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó gera os seus filhos. Entre seus filhos está José. José é levado ao Egito, preso, se torna governador. Sou bem resumido, tá? Enquanto o governador, os seus irmãos vão ao Egito e encontram o seu irmão. Não vou entrar em detalhes aqui, a gente já estudou muito sobre isso. Traz o seu pai para o Egito, e agora vem os seus irmãos e o seu pai para o Egito. Olha a semelhança de algo aqui que está acontecendo. Dentro do Egito chegam 12 famílias. Essas 12 famílias se tornam uma nação dentro do Egito. É esta nação, é o povo hebreu, o povo judeu, que se torna o povo de Deus, ao qual ele mesmo escolheu. E existia uma jornada até o Egito. Mas a partir do Egito, todas as jornadas que vêm acontecendo até lá eram condicionadas a pessoas e a regiões que não era ainda a escolha de Deus para aquele povo. Mas a partir da Páscoa, do Êxodo, é como Deus disse assim: pronto, agora a jornada de vocês é comigo, é eu que direciono. Olha a semelhança. Jesus vem ao mundo como homem e morre. E existe uma promessa para nós, para cada um de nós. Só que existe uma promessa de uma nação que também não poderia ser contada, que é a igreja, tratada como nação, tratada como povo de Deus. Me permite usar o termo nação, tá? Mas tratada como povo de Deus. Existiam famílias no Novo Testamento, lá na época de Jesus, que aceitaram que ele era o Messias,
aceitando que ele era o Messias, aceitava que ele também era o Cordeiro. Esse povo se torna a igreja de Deus, o povo de Deus na terra. Não vou entrar nesse mérito, vamos lá em Daniel, vamos falar sobre isso. Existe 70 semanas em Daniel, eu, inclusive já falei aqui algumas vezes na aula. E existe uma semana reservada para o povo judeu. Mas Deus, com o Calvário, ele dá uma pausa nessas 70 semanas. 69 semanas se cumprem, a última semana fica guardada. E agora um novo povo é levantado no mundo para ser conhecido como povo de Deus. Mas esse povo precisa de uma barriga de aluguel. A igreja precisa de uma barriga de aluguel, como o povo judeu precisou do Egito. Aonde a igreja vai? Para o mundo. Ela se forma no mundo, mas ela não é do mundo. O povo judeu está no Egito, mas não é do Egito. Você está no mundo, mas não é daqui. Olha a comparação do Cordeiro, olha a semelhança. Oh, agora sim, mas ainda não. Existe uma nova jornada. Existia uma nova jornada para o povo judeu. Existe uma nova jornada para a igreja. Existe um novo destino. O povo judeu não se tornaria forte para desfazer do Egito e se tornar o povo principal na região do Egito. Não, Deus não precisava disso. Deus não ia pegar o povo dele, botar numa nação forte e a maior nação naquela região, de maior poder, para dizer que Deus subtraiu algo de um povo que já existia. Ele tem um local para levar esse povo. Existe um novo destino, onde mana leite e mel, a nova Canaã. Para a igreja existe a Jerusalém celestial, preparada para um novo destino. A igreja não está no mundo sem um direcionamento. Não existe um caminho. Aí nós entendemos agora a questão de predestinação. Existe um destino para você. Você decide se você continua o processo de êxodo do mundo ou se prefere continuar nele. Mas existe um novo destino. Para o povo judeu existia um novo destino. A Canaã está prometida desde Abraão para aquele povo. Mas também existe um novo compromisso. Você não pode se tornar uma nação sem entender que aquela nação existe liderança. Para o povo judeu, a liderança daquela nação era o próprio Deus. E para a igreja? Como igreja, nós estamos entendendo que temos um compromisso com o líder da nossa nação enquanto igreja? Ou nossos direitos e deveres são algo relativos, momentâneos? Eu estava aqui no domingo passado na aula e algo me trouxe no coração, não sei por que motivo, assim, muito forte. Eu disse assim, é verdade, a igreja está vindo, até boa parte da igreja agora está vindo, as escolas bíblicas já tivemos um número muito menor, a nosso acompanhamento através da escola bíblica online está muito boa, não é o suficiente. Estamos falando aqui provavelmente de 10% da nossa igreja, numa manhã de domingo. Porque nós não entendemos o que é a nação enquanto igreja e o que é que nós devemos estudar enquanto nação, como Constituição. Nós entendemos que nossos filhos precisam ir para a escola, porque precisa aprender a ler e escrever. Mas nós não entendemos que nosso filho precisa vir para a escola bíblica também, porque fazemos parte de uma Constituição e que também temos um livro a ser estudado. Nós não nos preocupamos, e às vezes nós entendemos que precisamos nos formar, irmos para faculdades, pagamos caro por faculdades, precisamos de um diploma. Mas temos uma igreja, por exemplo, que agora estamos tendo a prática de entregar diplomas para cada unidade avançada, para cada revista, mas mesmo assim a conscientização não é tamanha quanto uma faculdade no mundo. Eu lembrei com os irmãos essa semana aqui, que alguns anos atrás, eu ainda novo convertido,
fui convidado para fazer o meu primeiro seminário. A igreja que eu congregava, o meu pastor dizia que ele era totalmente contrário ao estudo teológico. Mas era novo convertido, gente. Pelo amor de Deus, era o primeiro amor. Eu precisava ler Bíblia de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Se possível, abririam duas, e abri várias vezes, 2, 3 Bíblias numa mesa. Eu aprendi a comprar livro de estudo, porque eu queria estudar de todas as possibilidades. Daí veio um convite para que eu participasse dos cultos de teologia. E eu procurei meu pastor na época, e ele me falou: eu lhe aconselho a não ficar, a não estudar. A decisão é sua, mas o meu conselho é que não faça. Você quer estudar? Você quer ter um nível superior? Busque uma outra faculdade, busque um outro estudo. E aquilo me angustiou demais, me angustiou demais. E durante as noites orando e pedindo a Deus um direcionamento, eu deveria manter o meu intuito do seminário, eu deveria encerrar, fazer como o meu pastor direcionou. Foi uma daquelas noites que Deus falou comigo muito claro. E falou comigo assim: se você decidir estudar matemática, os números para os homens são infinitos, para mim são finitos, porque eu sou infinito. Chegará um dia que nem os segundos precisarão mais ser contados. Eu estou no controle da matemática. Se você estudar a ecologia, eu criei todas as coisas, todas as árvores, todos os animais, tudo foi criado por mim. Se você for estudar filosofia, o maior filósofo pode ser o meu próprio filho. Se você olhar o próprio Jesus, ele tem um ato de filosofia absurda quando ele está de frente a Pilatos e pergunta: quem é você? Você que vai dizer. A filosofia não dá a resposta, faz você pensar o que é. O que é que você quer? O que você é? Ou o próprio Deus, quando fala para Moisés: diga que eu sou o que eu sou. Por quê? Porque eu não tenho explicação. Explica isso na filosofia. E ele me trouxe várias matérias, em todas as matérias ele mostrava que ele estava lá. E ele simplesmente me mostrou e falou: não importa, onde quer que você estude, ali eu vou estar. Não importa a sua faculdade, o seu estudo, eu nunca poderei estar longe dele, porque tudo, até a sabedoria do estudo vem por mim. É um Deus completo para isso. O compromisso de uma Constituição que nós como igreja devemos entender que precisamos estudar mais a respeito dele. Estudar mais a respeito daquilo que ele nos prometeu. Nós temos um livro de Constituição dividido em duas partes. Antigo Testamento, Novo Testamento. Testamento fala de herança. E nós como igreja esquecemos que temos herança a receber. Porque não queremos mais ler a nossa Constituição. Não queremos mais estudar a respeito dela. Mas como compromisso hoje fica para nós o chamado a um novo período de estudos da nossa Constituição, a Constituição bíblica. Amém? Vamos lá. Qual o propósito aqui ainda falando sobre um novo começo? Existe o deixar o Egito e agora ser livre. Vamos lá. O relógio me ajuda. O tempo e o modo de Deus. Assim como houve um novo compromisso, aqui nós vamos entender que Deus quis. Não tem outra frase, não tem outra explicação. Nós devemos entender dessa maneira. É Deus quis, Ele escolheu libertar o povo judeu. E Ele escolheu exclusivamente do povo judeu levantar o Messias. Não há explicação, não há justificação, não há nada além do Deus quis. Deus quis. Deus quis do povo judeu. E Deus quis você como igreja. Ele quis. Não foi porque você fez algo que chamou a atenção dele. Não foi porque você é mais santo ou mais santa do que o irmão do seu lado. É simplesmente porque ele quis. Porque se nós olharmos, também tem semelhanças da igreja ao povo judeu. A rebeldia, a desobediência. Se nós olharmos e pudéssemos pensar, e aqui preciso levar bem a sério isso, porque se nós entendemos o quanto nós desobedecemos
o quanto nós somos rebeldes em vários momentos. Vamos lá, né? Vamos falar sobre isso lá na frente um pouquinho, mas deixa eu dar já toda atitude de Deus é pela graça para nós. Graça, favor imerecido. Toda atitude de nós para com Deus tem que ser por obediência. Não existe obediência se não houver fé. Eu tenho fé em Deus. Você obedece a Ele. Se você não tem obediência a Ele, você não tem fé nele. Pastor, me dá um exemplo. Vou dar um apenas. Olha a época de Noé. Deus chega para Noé. O povo nunca tinha ouvido falar em chuva. Não sabia o que era chuva. Se vocês lembrarem, aqueles que estudaram, principalmente fizeram as catequeses, existe um termo muito comum usado para o céu naquela época, que era firmamento. Por que o termo firmamento, pastor? Porque para eles viam a água por sobre o mundo, assim, a cúpula, essa parte azul era água. E eles sabiam que era água. E eles precisavam entender o porquê que aquela água não caía. Era firme. Deus sustentava. Era um firmamento. É por isso que a Bíblia vai falar que quando começa a chover, na época de Noé, as comportas do céu caem e chove o suficiente para que em 40 dias a água consiga suprir todo o planeta. O firmamento. Mas Deus chega para aquele povo em estado desobediente e fala: se convertam. Chega para Noé e fala: faz uma arca. O único que teve fé foi Noé. Os homens olhavam para Noé e diziam assim: você deve ser maluco. Você está fazendo uma arca fora do mar para uma chuva. Você não sabe nem o que é isso. Não vai acontecer. Não creram, não tiveram fé, desobedeceram. Noé creu no que não tinha visto ainda, preparou a arca e sobreviveu. Somos complicados, como o povo judeu era. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus quis nós mesmos assim. Deus te quis mesmo assim. Glória a Deus, eu fiquei muito feliz quando vi essa parte da lição e eu entendi que Deus me quis mesmo assim. Vamos lá, vamos aos elementos da Páscoa. O primeiro elemento que a Bíblia, o texto vai trazer é o cordeiro. Me permitam, eu vou dar uma pausa aqui no cordeiro, não vou entrar no detalhe mais do cordeiro agora. Nós teremos uma parte muito maior para falar a respeito dele. Vamos para as duas próximas partes, tá? Pães ázimos, ou ázimos ou asmos, tá? Quem aqui sabe o que é pão ázimos ou ázimos? Qual o significado disso? Correto. O significado da palavra pães ázimos eram pães não fermentados. Não havia fermento no pão. O texto que nós lemos, nós vamos ver direitinho que era tão importante, e aqui assim, entra a parte do... Vamos falar do fermento, tá? Que a Bíblia vai dizer que nem mesmo nas casas deveria ter fermento. Naquele período, durante 7 dias, deveria ser afastado todo o fermento. Nem mesmo nas casas deveriam ter. Não poderia, não é só ser usado, não poderia ter dentro das próprias casas. Existia um processo de fermentação do pão, mesmo sem o fermento, mas existia fermentação. Por que existe agora a ideia dos pães ázimos? Porque falaria do período da pressa, que também o texto bíblico vai dizer que o povo sai com tanta pressa que não dá tempo da fermentação. Então lembrem que aquele era uma referência à forma com que precisaríamos sair com pressa. Vocês lembram de algum povo que está previsto, que vai sair com pressa, no abrir e fechar dos olhos? Fala sobre separação. O fermento na Bíblia, por favor, alguém puder ler para mim, 1 Coríntios capítulo 5.
Vamos ver o que é que Paulo fala sobre fermento. Primeiro livro de Coríntios 5, versículos 7 e 8. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Recomeça, por favor, pastor. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi o sacrifício por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da malícia, mas com os ázimos na sinceridade e na verdade. Amém? A Bíblia, quando ela vai tratar sobre fermento, ela vai tratar sobre algumas características. O primeiro dele é a sua impureza, o pecado oculto. Começa pequeno. Olha, alguns homens, antigamente a gente falava assim, os homens não vão saber. Hoje os homens já sabem, eu mesmo sei. Então alguns aqui já sabem. Mas quando nós vamos decidir fazer um pão, um bolo, algo do tipo, para quem gosta de fazer essas coisas, vocês vão ver que a massa começa bem pequena. Você bota fermento e aguarda ela crescer. Pastor Luciano Mendes ali, eu lembrei, pastor, não sei porquê, pastor, a boca encheu de água, eu lembrei das coisas que o senhor faz. A boca chega a salivou agora. Mas é algo que começa pequeno e cresce. O pecado é assim. Começa pequeno, parece que não vai ter nenhum tipo de maldade, parece que não vai render, mas ele começa a crescer, começa a se espalhar. Um pecado, para ser corrigido, várias vezes é criado, se não justificado, é criado um novo pecado para se corrigir. Eu conversava com uns irmãos ontem à noite na minha casa, falando justamente sobre isso, sobre situações de algumas pessoas que tentaram corrigir o pecado, fazendo algo ainda maior, para tentar corrigir uma coisa. Por quê? Porque o pecado se espalha, ele cresce. No bolo, na massa do pão, você não vê o fermento, porque ele é muito pouco. Ele é colocado muito pouco. Mas ele dá aquele processo, algo tão grande, que precisa se espalhar. Às vezes a forma já não cabe, de tão grande que ele fica. É o pecado, que às vezes parece que está ali, ninguém está vendo, oculto, escondidinho. Mas que quando ele começa a crescer e ganhar forma, chega um ponto que a forma já não cabe mais. Essa é a ideia do fermento. Mas se nós olharmos além disso, a ideia de fermento ali vai trazer algo muito maior, não muito maior que o pecado. Eu acredito que seria equivalente ao pecado, mas algo que nós podemos trazer um pouco também para o nosso dia a dia, que é a questão da mentira. É tudo que é acrescentado, é tudo que não faz parte. Eu não tinha lembrado disso agora, mas me veio na cabeça. Ainda voltando lá para o Éden, é quando Deus chega para Adão e diz: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas na árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. Quando a serpente vem falar com Eva, pergunta: vocês podem comer? E começa a fazer nesse sentido. Podem, tem direito a tudo, pode tudo? E Eva diz assim: não, na árvore que está no meio do jardim, não poderemos comer, nem mesmo tocar. Não, Deus nunca disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. Ali é fermento. Ali é a mais. É quando nós queremos ler e dizendo assim: as maiores heresias, ou se para alguns, todas as heresias são criadas a partir de um texto bíblico, por exemplo. Por quê? Porque é o meu entendimento, eu entendo que é raso, massa rasa, e eu preciso fazer ele bonito. O que eu faço? Eu boto fermento. Fermento gera algo à massa? Não. Fermento é puro vento, é puro ar, é a massa inchando, é a mesma massa que inchou. É quando nós queremos parecer mais do que nós somos e criamos fermentos à nossa imagem, porque precisamos ser maior do que o que somos.
É quando entendemos que chegamos num lugar e temos mais importância do que o outro. E como a nossa importância não é reconhecida, eu preciso estufar meu peito com fermento e mostrar que eu sou maior e melhor do que o outro. É quando entendo que a minha igreja é melhor do que a igreja do irmão do lado. Que o cantor que eu gosto é melhor do que o cantor do que o outro gosta. Fermento. É quando eu entendo que na minha igreja só vai servir o louvor se tiver um forró, porque no mundo eu gostava do forró. Eu trago fermento para a minha igreja, porque ela precisa inchar, precisa crescer. É por isso que eu dou glória a Deus por vocês, porque somos pessoas que estão aqui dispostas a aprender, não pelo fermento. Ervas amargas. Aqui era para lembrar o povo sobre a escravidão. Eles precisariam lembrar daquelas ervas. Eu anotei aqui, essas ervas geralmente eram um tipo de chicória, agrião, rabane, um tipo de rabanete também, rabano, alface e salsa. Eram ervas amargas, para que eles lembrassem do período amargo da escravidão. Aqui vai gerar para nós o entendimento também de algo amargo. E aí já vão abrindo para mim, por favor. Alguém abre Ezequiel capítulo 2. E uma outra pessoa, por favor, abre Apocalipse capítulo 10. Tá? Enquanto abrem, aqui vai gerar para nós, enquanto igreja, a ideia de amargo em relação a arrependimento. Arrependimento. Quer ver? Ezequiel capítulo 2, quem encontrou? Versículo 8 ao 10. Apocalipse capítulo 10. Alguém encontrou? Já prepara Apocalipse vocês aí. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde com a minha casa, com a casa de rebelde. Abre a tua boca e como o que eu te der. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações e suspiros e ais. 3:3. Ezequiel 3:3. Vamos para Apocalipse, tá? Um minuto só. Apocalipse. Se eu não ler Apocalipse, não sou eu. E disse-me: filho do homem, dá-me de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca como doce como mel. Continua. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala, e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu os tais te enviar, certamente te daria ouvidos. Pronto. Era doce. Vocês viram que era doce como mel? Vamos lá. Apocalipse capítulo 10, versículo do 8 ao 11. Deixa chegar o microfone. Irmão, por favor. Quem foi que estava falando? Ali, a irmã, por favor. Apocalipse capítulo 10, 8 ao 11. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho.
Ele me disse: pegue-o, coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Vocês entenderam o texto? Lemos que Ezequiel, e também lá fala sobre a questão do amargo, mas Apocalipse fica muito claro. É quando o livro é lido e na boca daquele, quando lê, é doce como mel. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Textos e textos, doce como mel. Eu vou usar esse mesmo verso. O Senhor é meu pastor. A melhor tradução para esse texto, tá? O Senhor é meu pastor e nada sentirei a falta. Este é o entendimento do texto. Qual a diferença? A diferença é: hoje está calor, hoje está quente. Se tivesse um ar-condicionado seria bom. Você quer ir embora porque não tem? Sabe por quê? Porque está te fazendo falta um ar-condicionado. Mas o importante, sabe o que é? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. Não vou sentir a falta, porque o que importa é que Ele continua sendo o meu pastor. É doce como mel, mas se não gera arrependimento, não tem valor. Enquanto transformação, o livro, a Bíblia, deixa bem claro, a Bíblia, quando você lê textos doce como mel, mas se não traz confrontação, não traz arrependimento, não traz amargo, você precisa aprender a voltar a ler a Bíblia e entender o que ela quer dizer com você. Ela não está falando com você. Soou amargo? Se soou, está certo. 3 características, 3 elementos: o cordeiro, os pães asmos, ervas amargas. Vamos lá, que o tempo não está me ajudando. Vamos orar aí, alguém botar o joelho para poder ver se esse tempo para. Vamos lá, a segunda parte da lição vai falar sobre o cordeiro pascal. O cordeiro da Páscoa. Uma característica dele era sem defeito. O cordeiro era sem defeito. Ele deveria ser separado da casa durante 10 dias para que ele fosse observado. E se alguma mácula houvesse nele, algo mal tivesse nele, ele deveria ser retirado e não deveria ser sacrificado naquela noite. O cordeiro pascal deveria ser algo sem defeito. Somente alguém perfeito poderia pagar o preço do cordeiro. Somente o cordeiro perfeito. A característica dele de ser um cordeiro sem nenhum tipo de defeito vai nos mostrar que ele está apontando, assim como o cordeiro do Éden, este cordeiro aponta para o Calvário, onde o perfeito, aquele que em tudo foi tentado e em nada caiu, apenas ele era digno de ser chamado o cordeiro. E aí, vocês querem saber o quanto a perfeição dele é soada a níveis que não conseguimos entender? Apocalipse capítulo 5. Como o tempo não está me ajudando, deixa eu ver. Se eu achar primeiro, eu já leio aqui. E aí vocês vão entender claramente o que é um cordeiro perfeito. Já estou com o hino aberto aqui. Vocês entenderem aí, vocês vão lendo comigo, tá? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Olha o livro de novo. Escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e se desatar os seus selos? Aqui é João falando, tá? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E João fala aqui: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, meu Deus, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. Acha que acabou? E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Se você olhar na sua Bíblia, ele deve estar com C maiúsculo. Um cordeiro, como havido sendo morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou, ele não pegou, ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ai, meu Deus. O cordeiro perfeito, vocês entenderam? O cordeiro sem defeito, vocês entenderam? Então vamos avançar, tá? Vocês me acostumaram a me ver assim, tá? Então não tem nenhum tipo de novidade hoje aqui. O sangue nas portas. A Páscoa significa duas palavras, tá? 2 frases: passar por cima ou passar sobre. Champlin, um grande teólogo, ele vai dizer que existe uma possibilidade, segundo alguns estudiosos, de que a Páscoa não é estabelecida, iniciada neste momento. Ela já era uma prática anterior a isso. Porque era um tipo de festa, não chegava a ser uma festa, mas uma comemoração em favor das ovelhas, porque elas brincavam pulando. Por esse conhecimento, é daqui que Deus usa a ideia da Páscoa, do passar por cima, para usar como agora uma festa de memorial perpétuo. Segundo os estudiosos, a Páscoa era praticada não com esse propósito, mas como uma lembrança às ovelhas que pulavam. Mas por que o passar por cima ou pular por cima? Passar sobre. A ideia era que o sangue do cordeiro nos murais da porta, tanto em cima quanto nas laterais da porta, era para um sinal, para que quando o destruidor daquela noite passasse, pulasse ou saltasse a casa dos judeus. Olha o que eu falei em relação à obediência. Alguns poderiam dizer assim: eu não quero a minha casa, a minha porta suja de sangue. Eu posso colocar na porta do fundo, eu posso colocar apenas um pouquinho nos cantos. A ordem era a porta por cima e nas laterais. Se não fizer, o destruidor passará por sua casa. E se o destruidor não passasse? Aí a fé fica em xeque. Eu tenho fé que de fato Deus vai fazer algo? Se eu tenho fé, eu obedeço e cubro as portas da minha casa com o sangue. Vamos falar sobre isso hoje. Você tem fé em Deus? Você tem fé de fato no Cordeiro? Você tem fé que você tem um destino novo aí, destinado a você? Você obedece aquilo que Ele diz para você fazer? Ou tem coisas que é melhor fazer escondido? E aqui não estou falando de pecado não, tá?
Ser escondido é: eu trabalho na minha empresa que poucos sabem que eu sou crente, porque eu não quero me diferenciar dos meus colegas. Na faculdade, não precisam saber que eu sou crente, porque eu não quero ser excluído dos meus colegas. Eu não quero ser um antiquado. Na minha família, eu sou crente, mas eu não quero ser a única casa que, quando me reúno no domingo, meio-dia, ninguém pode beber, porque eu não bebo mais. Aqui é fé e aqui é obediência. Você não está sendo privado de ser diferente dos outros apenas. Você está sendo honrado em mostrar que é ser livre. Eu prometi que não usaria exemplos particulares, já vou para uma ainda que simples. Eu bebia. Antes de me converter, eu bebia. Eu fumava. Eu costumo dizer que essa casa, enquanto casa de show, eu vinha muito aqui e hoje eu entendo claramente o texto de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vivi isso aqui, neste chão que nós estamos. E por muito tempo pessoas queriam me dizer que ser crente, uma tacinha de vinho pode. E não estou dizendo que não pode nem que pode. O assunto aqui não é esse. O assunto aqui é ser livre. E eu posso ser livre, ainda que alguém queira me dizer que eu posso. Mas se eu não quero e não preciso, eu não tenho por que obedecer àqueles que querem me direcionar para algo que eu não quero. Por quê? Porque eu sou livre. Porque você é livre. Deixe a sua casa ser uma casa em que o sangue do Cordeiro faz com que o destruidor não venha consumir a sua casa, a sua família, a sua descendência. Como é que você faz isso? Com obediência e fé. Como era feito? Esse sangue era aspergido nas portas em cima e dos lados. E por que precisava do sangue nas portas? O que é que isso significa? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue deveria ser derramado. O sangue deveria pagar um preço. O Cordeiro da Páscoa naquelas famílias não pagaria o preço do pecado daquela família, mas aponta para aquele Cordeiro que no Calvário pagaria quando o seu sangue fosse derramado. É incrível que até a prática de um jargão que a igreja costumava utilizar parou de usar. Qual foi a última vez que você ouviu alguém falar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Cristo tem poder? Isso se tornou tão banal que hoje nem as igrejas falam mais. Por quê? Porque não valorizam o quanto o sangue do Cordeiro tem poder. O sangue precisava ser derramado para que o nosso pecado fosse remido. Não importa, qualquer um de nós poderia morrer na cruz, como aqueles dois ladrões, mas que apenas um deles entendeu que era o sangue do que estava do lado, não o dele, mas era o sangue do que estava do lado, que poderia remir os seus pecados. Poderíamos apanhar como Cristo apanhou, poderíamos ser crucificados como Ele foi crucificado, mas nem mesmo a autoridade de olhar para o Pai e dizer: a morte não tem poder sobre mim, eu não morrerei pela morte, mas eu entregarei a Ti o meu Espírito. Nós não temos autoridade para isso. É por isso que Apocalipse 2:8 ele fala para a igreja: eu sou o primeiro e o último, o que morreu e ressuscitou. Eu não sou o que foi ressuscitado, eu sou aquele que ressuscitou. Por quê? Porque eu tenho autoridade de ressuscitar, e tenho, por essa autoridade e confirmação, vocês me viram ressuscitados, eu também poderei ressuscitar a cada um de vocês. Eu tenho autoridade.
O que é que isso quer dizer? Não basta estar na igreja. Precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Não precisa, nem é mesmo estar na igreja garante isso. O seu filho, eu tenho um filho de 8 anos, acho que ele vai a uma eternidade, eu vou ensinando falando para vocês aqui. Ele precisa entender que chegar no momento que ele é na casa cristã, é na casa evangélica, mas chegará um momento em que ele publicamente deverá entender que precisa entregar a sua vida a Cristo também. Porque estar na igreja ou num lar evangélico não faz dele alguém que ainda tem o sangue do Cordeiro derramado. Hoje ele tem a inocência, mas chegará um ponto, em um momento, em que ele precisará tomar uma decisão também. Nossos filhos precisam aprender a tomar decisões. Mas vamos lá. O símbolo de Cristo, ainda falando sobre o Cordeiro, precisava ser um Cordeiro macho. Isso precisa levar em consideração. Por que um Cordeiro macho? Porque aqui ele vai fazer menção a um novo Adão. Adão era homem. A ordem de Deus não foi para Eva, foi para Adão. A desobediência não vem através de Eva, vem de Adão. Então um Cordeiro macho, é por isso que o texto fala e deixa claro, é um Cordeiro macho. É um Cordeiro macho, porque lembra um novo Adão, e virá um novo Adão. Amém? Ele era assado. Por que ele era assado? Porque se fosse cozido, os seus ossos deveriam ser quebrados. E aqui ele, para ser perfeito, e o sacrifício sendo feito, ele deveria ser assado inteiro. Estudiosos dizem que até mesmo as suas entranhas eram retiradas, lavadas e colocadas de volta para que fossem assadas dentro do próprio cordeiro, cabeça, pés, todo, inteiro. A Bíblia diz que quando Jesus está no Calvário e quando ele entrega o Espírito a Deus e uma nuvem vai naquele lugar, o chão treme, tem terremoto, os soldados, para tentar antecipar a morte de Jesus, era uma prática deles, eles quebravam os joelhos do crucificado para que o seu peso sobrecaísse ainda mais e ele morresse ainda mais rápido, agonizando. Quando ele vai fazer isso com Jesus, o soldado ao lado diz: esse já morreu. Por quê? Porque ele não pode ter os seus ossos quebrados. Deus me mandou o outro soldado dizer assim: não quebra o joelho dele, porque ele precisa ser inteiro, ele é sacrifício. Eu costumo dizer, desde a Páscoa, nós passamos a entender o sacrifício de Cristo na cruz. Sabe por quê? O agora sim, o ainda não aqui é importante, porque se não fosse isso, nós hoje estaríamos falando, quando falássemos de Calvário, não falaríamos de sacrifício por mim e por você, nós não valorizaríamos, mas Deus faz com que esse período nos ensine que aquilo ali não era um assassinato, mas era um sacrifício. Então ele era assado porque os seus olhos não poderiam ser nem quebrados, nem triturados. Para ser cozido ele deveria ter os seus ossos quebrados. A entrega foi total. Tudo que sobrava deveria ser queimado. É interessante também que o texto vai dizer que se em uma casa houvessem poucas pessoas, deveriam se juntar às famílias para que o mesmo pudesse comer do cordeiro. Por quê? Porque nada deveria ser perdido. Nada deveria ser perdido. Quando eu li esse texto na lição, me veio algo à mente. E eu comecei a pensar assim: nós estamos na igreja, nós nos alimentamos do cordeiro, mas quantas vezes nós queremos que pessoas que não estão aqui também venham participar da mesa do cordeiro conosco, conhecer acerca do cordeiro. A família que está passando por alguma dificuldade, seu vizinho, sua vizinha, a mãe que está em situação de preocupação com seus filhos, seja financeiro, seja o que for, e que vem falar com você, tem confiança de falar com você, o seu colega de trabalho, algum parente seu que está passando por um momento de dificuldade, de aflição, de depressão. Quantas vezes você convidou ele para vir comer do cordeiro na sua casa, com a sua família? Era uma entrega total. Total. Nós temos uma dificuldade de entender que quando Jesus está
no Getsemane, ele ora a Deus e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todo mundo gosta de ler aquele texto, todo mundo assim, enquanto não tem entendimento acerca dele, vem entender que parecendo que Jesus ali, e já vi pregadores falando sobre isso, ali ele fraquejou. Ali ele pensou: será que eu vou? Se possível, afasta de mim esse cálice. No sentido, se for possível, afasta o chicote de mim, afasta a cruz de mim. E na verdade o texto não fala isso. O que ele entende é que quando estivesse na cruz, o meu pecado estaria sobre ele. E o Pai não negocia a santificação. E o meu pecado sobre o Cordeiro justo, inocente e sem culpa, o meu pecado sobre ele faria com que o Pai se afastasse dele. É por isso que ele fala na cruz: Pai, por que tu me abandonaste? Ali era o cálice que ele não queria experimentar. Não era chicote, não era cruz, não era via dolorosa, nada disso. Era simplesmente a falta da presença do Pai com ele. A culpa disso é minha, é nossa. Porque o nosso pecado fez com que o Pai não se aproximasse dele naquele momento. E ele não poderia suportar a falta do Pai com ele. Isso é forte. O Cordeiro deveria ter menos de 1 ano. Por que menos de 1 ano, pastor? Porque aqui ele deveria demonstrar a inocência. Era um cordeiro inocente, de menos de 1 ano. Outra semelhança, a lição aqui que você não vai falar sobre isso. Ele foi morto, ele era morto para a noite, não era isso? Então, o sacrifício desse cordeiro na Páscoa era feita no final da tarde. Característica do cordeiro, Cristo morrendo na cruz, no fim da tarde também. Até o horário, o momento em que o cordeiro era morto, era o mesmo momento em que Cristo morreria na cruz por nós. Isso não tem lição, se quiser anotar, vocês anotam aí. Os ensinamentos, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Vou ser bem breve, tá? Meu tempo aqui estourou. Leva o microfone para o irmão, por favor. Isaías 59:2 vai falar que Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades trazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Dá a entender que este momento que Jesus disse: Deus meu, porque me desamparaste, é o momento que ele está absolvendo a maldição, o pecado nosso, e há uma divisão, porque Isaías diz que há uma divisão entre o pecado do homem e Deus. E quando Jesus tem pecado, dá a entender que Jesus, quando absolve nosso pecado, não ele em pecado, mas quando ele absolve nosso pecado, ele recebe a maldição, e aí o pecado afasta realmente a gente de Deus. E Jesus, absolvendo o pecado, ele dá a entender que neste momento estaria se afastando de Deus, mais por causa do pecado que em nós foi para ele, do que ele, puro e imaculado, tivesse alguma coisa. Correto. Esse é o entendimento do texto quando ele fala: afasta de mim esse cálice. Não afasta de mim o teu distanciamento. E o incrível é que nós costumamos negociar nossa santidade, né? Qualquer coisinha é um motivo para nós abandonarmos a santidade. Deus, nem neste momento, ele negociou. Era o filho dele, inocente na cruz, e nem assim ele negociou. Mas, às vezes, para nós, negociar é a coisa mais fácil que tem. Qualquer balinha está resolvendo. Vamos lá. Os ensinamentos. Está quente. Meu tempo estourou. Vocês me dão 5 minutos. Amém? Quem for contra, levanta a mão. Então vamos lá. Pastor Fábio, eles deixaram.
Ensinamentos. A salvação da família era algo feito em família. A família debaixo do sangue do Cordeiro, já falamos sobre isso. Era a família toda, deveria se alimentar, não deveria haver sobras. A família toda deveria se alimentar. Eu sei que existem dificuldades, às vezes para trazer um filho, para trazer uma filha, para trazer um esposo, a sua esposa. Pessoas na nossa casa. Eu tenho situações na minha casa, por exemplo, de pessoas que já foram cristãs, estão afastadas, pessoas próximas a mim, da minha família que está assim. Sempre que possível eu mostro para essa pessoa que existe um caminho de volta. Eu sei que existe uma dificuldade de convencer, mas precisamos aprender a batalhar mais acerca disso. Essa vitória não é uma vitória para ser nossa, mas não vai ser, por exemplo, nós nos reunimos em nossas casas com essas mesmas pessoas falando dos maus da igreja, do irmão que pecou, da irmã que esperneou, do pastor que pregou que eu não queria, do louvor que não me agradou, que estou indo para a igreja contra a minha vontade. Eu estou cansado, mas estou indo a pulso, estou indo por obrigação. Não vai ser isso. Não vai ser isso. A gente tem que começar a aprender, a mostrar para eles que aqui é lugar de alimentação, que aqui é Páscoa, é momento de celebração. Vocês têm que aprender a chegar em casa e mostrar que vocês chegaram mais felizes, porque aqui foi um momento de felicidade, de alegria. Vocês têm que aprender que as palavras de vocês demonstram que vocês aprendem aqui dentro. O cordeiro precisa ser para toda a família. A família toda deveria se alimentar, a família toda deveria celebrar. A igreja nada mais é do que uma reunião de famílias. Toda celebração é uma reunião de famílias. Pastor, não tenho uma esposa, não tenho uma esposa, não tenho um filho, não tenho ninguém, estou sozinho na igreja. Você está em família. Não esteja aqui por estar só, esteja aqui com a pretensão de família. Pastor, eu não tenho esposa, não tenho esposo. Chegará um momento que você vai ter. Sempre pergunto isso para os jovens solteiros. Você já começou a orar por sua esposa? Já começou a orar por seu marido? E alguns dizem assim para mim: pastor, eu nem mesmo tenho namorado, nem namorada. Eu não estou perguntando se você está namorando, não estou perguntando se você está orando por ele e por ela. Você já parou para imaginar, as irmãs, eu já falei com elas isso, que o seu marido pode estar hoje envolvido com drogas, e a sua oração hoje pode abreviar a libertação dele, para que em breve ele esteja aqui na casa de Deus, sendo seu marido, homem de Deus. O jovem já parou para imaginar que a sua esposa é uma jovem que está em casa, em depressão, e precisa de uma oração, e ele vai orar por alguém que ele não conhece. Mas deixa eu falar, Deus te conhece e conhece ela. Começa a orar por quem você não conhece ainda. Começa a orar por sua descendência. Você que é pai, ore por seu neto, por sua neta. Se possível, ore por seu bisneto, por sua bisneta. Pastor, eu não vou ver, não tem como ver. Ore por ela, será descendência. Se Jesus não voltar antes, é sua descendência, é seu legado, é para a família. O cordeiro é para a família. Abraão não viu essa situação, não participou da Páscoa, mas a promessa da Páscoa vem de Abraão. A promessa para você é para os seus filhos, é para os seus netos, bisnetos, tataranetos, tatatá, 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 tatatá e tatatá, e muitos tatatás. Orem por eles. Para de fazer oração pela descendência só. Peça a Deus nas suas orações: Deus, deixa eu ver como vai ser o rosto da minha neta, do meu neto. Deixa eu aprender a orar por eles. Vai ser daqui a 50 anos, 60 anos.
Deixa eu aprender a orar agora por eles. Por que a ideia da família aqui? Por quê? Porque deveria ser algo que deveria ser levado à frente. A Páscoa, comemorada naquela noite, deveria agora ser comemorada perpetuamente, como memorial. Para quê? Para que as crianças que fossem nascendo após daquele período deveriam entender o porquê que está passando por aquela celebração. Não era pagar preço, era celebração. A criança não saiu do Egito, nunca fez parte do Egito, mas lá na Canaã, quando eles estivessem comemorando a Páscoa, os seus pais deveriam dizer: estamos comemorando. No caso, os pais não, porque os pais morrem no deserto, mas os avós, o seu avô morreu no Egito, escravo, seu bisavô, mas seu avô conseguiu a libertação. Foi nessa noite da Páscoa. Deixa eu te falar sobre a noite da Páscoa, como é que foi. Aqui é ensinamento. Quantas vezes você já ensinou, filho ou filha, sobre a ceia do Senhor? Ou seu filho ou sua filha vem para a igreja, vê a ceia e acha que é apenas um lanche feito uma vez no mês. A celebração daqui, você ensina para eles o porquê que você está fazendo isso? Ou é simplesmente um momento que você quer se reunir com pessoas que você conhece? Ensinar as gerações futuras. Esse tem sido o maior problema para a igreja na atualidade. Porque é uma igreja que está ensinando aos filhos a não ter compromisso, nem mesmo conhecer o seu novo destino, e estar prontos para uma nova jornada. É na Páscoa que se aprende isso. Para nós hoje, é na Santa Ceia que se caracteriza isso. É em memória de mim, até que eu volte. Você vem para a ceia e ensina que a ceia é um memorial, porque Jesus voltará para a sua família. Já entramos no memorial, então vamos lá. Um memorial, celebração de libertação. Dá para poder fazer a comparação dos dois momentos. Eles são libertados do Egito. Será um momento para nós, quando a promessa de que quando Jesus voltar, seremos libertos do Egito. É quando a igreja será tirada do mundo. Aqui fala de libertação para eles, agora sim, e para nós, ainda não. E o melhor, a celebração na ideia de que teremos um lugar melhor. Eu queria um termo melhor para melhor, mas eu não consigo definir. Paulo diz que é o lugar em que as coisas são indizíveis, não podem ser mencionados. Não temos entendimento suficiente nem mesmo para ouvir a respeito do nosso novo lugar, em que nós nos preocupamos porque lá as ruas serão de diamante. Lá o que me agrada, e eu não estou dizendo isso por hipocrisia, é que lá não há necessidade de sol, porque a glória de Deus iluminará todo o lugar. Eu não quero saber do ouro, porque ouro lá não vai servir. O que me traz a esperança é porque lá não haverá escuridão. O fermento vai passar longe. Ceia do Senhor, eu não vou entrar no mérito. Acho que aqui já está tudo bem englobado, agora sim, ainda não, já está bem dito. E finalizamos com a obediência e fé. Eu já falei a respeito. Deus age para nós através da graça. Nós agimos com Deus através da obediência. Sem a fé não há obediência.